Hoje é obediência aos mandamentos de Jesus. Quais são os mandamentos? Qual o mandamento que eu diria assim, carro-chefe do Senhor Jesus? Ide. Ide. O ide de Jesus é um grande mandamento que Ele deixou para nós. O ide de Jesus é um mandamento que Ele assim separou para os seus. E na verdade, quando nós obedecemos, nos inclinamos para entender esse mandamento, nós vamos ver assim que grandes coisas Jesus chegou ao ponto de falar para que nós pudéssemos fazer. E o ide dele vocês sabem qual é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Já estamos falando isso há alguns dias, dizendo uma coisa interessante à igreja. É tempo da igreja acordar. Nós precisamos realmente nos levantar agora, como nunca é o tempo. Se alguém não quiser ouvir, eu fico livre da consequência desse ide. Mas eu digo a você que está com vida e que pode fazer algo, aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade, porque o tempo é curto. E Jesus, ele foi assim na frente, fazer acontecer esse trabalho. Publicar, propagar, ensinar, curar, restaurar. Fazendo assim todas as coisas que o Pai preparou para que elas possam acontecer, e ao ponto de realizar o querer do Senhor. E isso é uma coisa assim interessante para nós. No versículo 27, Mateus 9, no versículo 27, diz o seguinte: e partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aqui nós vemos realmente como Jesus assim começou a enfrentar um quadro que jamais nós pensaríamos que ele pudesse ter visto isso aí. Jesus, como Filho de Deus, aonde ele passava então era identificado, os demônios identificavam: olha, esse nos incomoda, esse é o Filho de Deus, porque a gente não se une com ele. E o que acontece com isso aí? Quando as pessoas diziam: Jesus, tem misericórdia de nós, estava realmente demonstrando o quadro que aquele povo estava sentindo, passando, as dificuldades que eles estavam encarando. Era tudo isso aí. E quando ele chegou a uma casa, diz no versículo 28, os homens cegos se aproximaram deles, e Jesus perguntou-lhes: credes vós que eu posso fazer isto? Disseram eles: sim, Senhor. Quem foi que chamou ele aqui? Quem foi que se aproximou dele aqui? Os homens cegos, os homens que não tinham a percepção visual perfeita, os homens que não conseguiam encarar a verdade, ou detectar, ou interpretar aquilo que estivesse diante de si, ou ver com seus próprios olhos. Quero abrir um espaço aqui, um parentezinho, para dizer que ontem foi feito o evangelismo pela Rede Jovens lá em São José. As pessoas que estavam aqui sabem dizer muito bem como se desenvolveu justamente aquele trabalho, né? Então foi um trabalho assim bonito, agradável. A unção de Deus esteve presente. Amém? Foi algo assim tremendo. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Fechar o parênteses.
Então, era justamente assim, pessoas dessa forma, pessoas indefesas, pessoas sem domínio, pessoas que não tinham controle. Eram essas pessoas que estavam correndo em busca de Jesus, mas eram cegos. E o que poderíamos fazer com eles? O que deveria ser feito por eles? Foi o que Jesus fez. Se aproximou deles, se relacionou com eles, teve um bate-papo com eles, e assim a situação foi aplacando. Criou um ambiente. E Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles creem, sim. E no versículo 29 diz: então ele tocou nos seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé vos seja feito. Eu declaro vocês curados conforme a vossa fé. Amém. O Rafa, bota ele um pouquinho só aqui na retaguarda, viu? Senão ele vai bagunçar aqui com a Bíblia. Não, muito não, aí tá bom. Conforme a vossa fé. Então foi desta forma que aconteceu. Então você imagina o seguinte: hoje, será que nós temos situações dessa forma? Temos sim. Hoje, será que nós vamos encontrar um quadro desta forma? Assim, vamos sim. Então, já vai? Amém. Então, uma coisa assim que a gente precisa entender da seguinte forma. Vejam bem, pessoal. Jesus, ele tinha toda a capacidade de fazer tudo aquilo ali acontecer. E ele era identificado pelos sentimentos. Quando ele passava, os demônios próprios diziam: olha, este é filho de Davi. O que é que nós temos com ele? E assim, essa identidade da pessoa de Cristo Jesus foi longe. E eles começaram justamente a perceber que ali estava alguém que poderia fazer alguma coisa por ele. Este alguém hoje continua sendo Jesus. Mas uma coisa interessante a gente precisa entender: Jesus em nós, essas pessoas vão ver também esta identidade em nós. Jesus estando em nós, todos vão perceber que há uma saída através da nossa vida, porque Cristo está em nós, para eles. Amém? É para mim, é para você. Até porque você precisa entender o seguinte, que essas pessoas que estão em fora, elas estão realmente assim, perdidas. É o mundo controvertido, é o mundo perdido, é o mundo que está vivendo uma situação irredutível, eu diria. Eles precisam de ouvir. Quantas vezes você tem passado por alguém que precisa de ser alcançado pelo poder da palavra? Mas só que acontece uma coisa: essa pessoa passou por você, você tinha uma palavra, você conhece a palavra, você pode pelo menos pedir para fazer uma oração, nem que seja depois. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, pessoal. Muitas vezes nós ficamos na realidade, na inércia, desligados. E essas pessoas passam rápido pela nossa vida. Quando você menos espera, já ouviu dizer que morreu. Eu queria assim me dirigir à igreja de uma forma bem prática. Deixa a teologia de lado agora. De uma forma bem prática. O que você tem feito justamente em prol daquelas pessoas que precisam da sua ajuda? Porque a zona de conforto, ela está falando muito alto. O comodismo, ele está impregnado assim no coração do povo, de forma assim aguda.
ou quem sabe até uma forma carrasca. Porque nós estamos tão cheios de ativismo, de conflitos, de problemas, de dificuldades, que nós não temos mais tempo de chegar perto de uma pessoa dessa, pelo menos para gastar 5 minutos. Acabou. Todo mundo está ocupado. Todo mundo tem suas preocupações. Mas não foi assim que Deus fez. Deus nos deu as nossas preocupações, os nossos ativismos, sim. Temos que trabalhar, sim. Temos que lutar pela vida, sim. Mas em todo o seu trabalho, saiba que você tem que cronometrar, administrar, para que um tempo seja reservado para atender alguém. Quando esse alguém chegar para você, é Deus que está mandando. E se você é justamente essa pessoa que serve a Deus, é servo do Senhor, você já não é mais dono de você. Saiba que você tem uma incumbência diante de Deus. Saiba que você tem uma responsabilidade diante de Deus, e que isso poderá ser cobrado. Chama-se o talento enterrado. Então, qual o seu papel? Ter medo de falar? Se preocupar com o tempo, porque não vai dar tempo? Não, meu irmão, mas eu estou muito ocupado. E se essa ocupação sua, ou nunca mais acabar, ou então ela desaparecer de uma vez? Aí você vai ficar sem fazer nada. E agora vai fazer o quê? Eu não vou porque eu estou parado e estou preocupado. Entendeu? Eu estou trazendo uma coisa simples, porque já tem muitas mensagens pregadas por aí. Entendeu? No versículo 30 diz o seguinte: e os seus olhos foram abertos, e Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo: vede para que nenhum homem saiba disto. Quer dizer, não era que ele estivesse querendo omitir que ele curava. De uma forma ou de outra, ele ia ser propagado. E no versículo 31 diz também: mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. 32, enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e possuído por um demônio. Você sabia que muitas vezes a mudez ou a surdez é uma questão de possessão demoníaca, não é? Quantos sabiam disso aqui? Ninguém? Uma pessoa só sabia disso? Existem coisas que nem tudo é a mesma coisa, mas existem espécies de surdez ou mudez que aquilo ali é questão demoníaca. E Jesus expulsou o demônio e o mudo falou. Amém? Não foi bom? Então, no versículo 33 diz o seguinte: e o demônio sendo expulso, o mudo falou. E as multidões se maravilhavam, dizendo: nunca se viu algo assim em Israel. Amém. Agora, uma coisa eu quero dizer é o seguinte: que você vai encontrar pessoas diante dos seus olhos, pessoas que você pode fazer algo por elas, pessoas que você pode beneficiá-las, e que ela não conhecia, ela não sabia. Está gravado aí, Jeff? Está gravando? E por não saber, o que acontece hoje é que as pessoas, por não conhecer, elas vão bater em outras portas, entendeu? Vão carregando aquela dúvida com elas, vão se desenrolando, vai desenrolando a vida daquela forma, daquele sistema. Você e eu, que estamos perto dessas pessoas, estamos fazendo o quê? Pastor, mas isso aí é causa dos médicos. Sim, eu sei que tem coisas que os médicos vão resolver. Eles são autoridades criadas por Deus,
gerados por Deus? Se for assim, Deus não tinha criado um médico, deixado os médicos para fazer isso. Agora, quando esgotar o conhecimento deles, Deus entra em ação. Talvez alguém não queira ir, então já é outra situação também. Então eu diria a você que, perante isto aí, é interessante você saber que, em meio àqueles que estão ali, você vai encontrar alguém, que a causa dele não depende, é um quadro que não vai depender dos médicos. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai enrolar mais a vida dele. Bate na feitiçaria, do candomblé, magia negra, e vai por ali afora, até se embaraçar e ficar uma ida sem retorno. Mas tem alguém aqui que conhece a Bíblia, tem alguém aqui que sabe orar, tem alguém aqui que sabe fazer alguma coisa, pode fazer alguma coisa, mas é aquele alguém que está dizendo, não, mas isso aí não é para mim não, eu não me vejo fazendo, eu não me sinto dessa forma, isso não é para mim não. É para quem? A autoridade, ela foi dada à igreja, pessoal. Jesus já confirmou isso aí. Eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, todo o poder do maligno, e nada vos causará dano algum. Lucas 10, 19. Amém? Então, qual será a nossa posição diante desse quadro aí? É a gente voltar, sentar e olhar, vem cá, o que é que eu preciso fazer para entrar nessa tarefa? Apresente-se ao Senhor. Diga, Deus, eu estou aqui. Eu não sei de nada, eu não tenho nada. Humanamente eu não posso nada. Não conheço muito, porque não existe acadêmico na área da libertação, não existe. Para demônio não existe. Porque os sujeitos são assim, atordoadores mesmo. Mas, sobretudo, eu tenho o Senhor que sabe de tudo. Se o Senhor quer estar comigo, quiser estar comigo, se o Senhor quiser fazer esta obra através de mim, me ensine o caminho por onde eu vou passar, me ajude, me mostre, e eu quero aprender mais, e eu vou realmente fazer o que o Senhor quer, porque o Senhor me salvou para isso. Aí qual vai ser a tarefa agora? Você esperar em Deus, coloque-se diante de Deus e proponha no seu coração, a partir daquele tempo, você procurar alguém que você diga pelo menos, olha, Jesus quer te salvar, pelo menos isso aí. Não entenderam? Jesus quer te salvar. Por que isto? Porque o mundo conturbado que a nação, que a sociedade está vivendo, pessoal, é algo que ninguém, absolutamente ninguém pode fazer muita coisa. Só o Senhor. Não adianta, você vai ao toma o medicamento, você faz uma série de coisas, mas só Deus tem a última palavra. Você recorre a Ele, ensina esta pessoa, ela crê, e daqui a pouco ela está em paz aí. Ou não? É verdade. Abra o seu coração, prepare-se como igreja, não fique acomodado, não fique pensando que tudo está às mil maravilhas. Agora eu vou sentar na cadeira, vou ficar igual. Eu vou falar que ele vai me ouvir mesmo também. Apóstolo Valmir, aquele rapaz foi demais na minha vida. Eu trabalhando numa empresa aqui, eu não era pastor ainda, e eu sempre gostei de estar cutucando essas coisas aí. Quando foi um dia, eu era chefe lá de uma seção de manutenção de mecânica, e ele trabalhando comigo, mas o menino era demais, viu? Teve um dia que, como crente, eu digo, eu vou dar uns cocorotes nesse camarada, que ele está demais, não tem quem suporte não. Sempre que chegava perto de mim, ele sabia que eu era crente, e ele vinha para mim com palavrões.
Eu digo, não é possível. Mandava ele fazer um serviço. Quando chegava, ele pegava a caixa de ferramentas e ia dormir debaixo dos caminhões. Aí eu comecei a conversar com ele. Eu digo, peraí, deixa eu engolir essa angústia, esse mal-estar. Engolir como quem engole um camaleão com um serrote para trás. Ele disse, Valmir, vem cá, senta aqui. O que está acontecendo com você? Rapaz, você sabe, né, que ele sempre foi assim. Hoje ele mudou, claro. Você sabe, né, rapaz, que é isso aí, a gente tem que curtir, né, velho, não sei o quê. Eu digo, gostei da sua linguagem. Eu disse, olha, tem um que resolve o teu problema. Jesus. Aí eu fui falando. Quando foi um dia, ele ia atravessando o anel do contorno ali, para ir para o João Paulo II. No meio, ali onde tem o viaduto, ali no fim da João Duval, ali onde é o viaduto, não tinha o viaduto nessa época, e o movimento era uma coisa descontrolada. Ele achou de atravessar, quando chegou em cima da faixa do meio, aí ele ficou plantado ali, não foi nem para frente nem para trás. Não conseguiu, se esforçava, mas não conseguia, ficou assim. E depois que os carros passaram, ele conseguiu sair trôpego lá para o outro lado. E ele me falou. Aí eu peguei pesado com ele, disse às 4 a ele, que eu não vou falar aqui. Entendeu? Eu digo, você quer ir para o inferno agora? Não, rapaz, que isso, Zé? Você está me desconhecendo. Aí tua fala já parece com a fala de um demônio, viu? Tem hora que ele fazia raiva. Eu disse, olha, hoje à tarde, que era na quarta-feira, tinha culto de libertação. Hoje você vai à igreja, se eu mandar? Se vou. Então, às 14 horas, você não venha trabalhar que eu me responsabilizo. Você vai à igreja, chega lá, procure o pastor João, diga que foi eu que lhe mandei lá, para ele orar por você. No outro dia, quando o Valmir chegou, já veio o Valmir sacudiu, oh, glória a Deus, que não sei o quê. Mudou, enfrentou uma série de dificuldades, conflitos, lutas em casa. Quando chegava para ler a Bíblia, aí a avó dele apagava a luz. Eu disse, fazer o seguinte, arruma um canto para você dormir, e você fica fazendo as refeições lá em casa. E passou quase 2 anos nessa brincadeira. Mas uma coisa interessante, eu olho hoje e vejo o resultado. Hoje ele tem 14 igrejas aqui na cidade. Eu poderia ter dito assim, olha, vai para o inferno, te vira para lá que o diabo está quer realmente te fazer de bucha de canhão. Vai para lá que é lá o teu lugar. Eu engoli o serrote. Eu disse, vá. Quando ele voltou, eu digo, agora chegou a minha vez. Você está sabendo como é que estão as coisas? Aceitou? Aceitei. Fez aliança com Jesus? Fez. Agora você vai me ouvir. E enfrentou essa luta. Foram grandes lutas, mas Deus deu uma grande vitória para ele. Está aí. Se chegar no viveiro, você procura onde é a igreja do apóstolo Valmir. Não, é essa daqui. Entendeu? Então, o que diríamos com isso aí? Quantas pessoas passam pela nossa vida e a gente, ao invés, ouça isso aqui, viu, pessoal? Ao invés da gente olhar para Jesus, a gente vai olhar para o que o diabo está fazendo na vida de uma pessoa. A gente dar a glória para o diabo. É o momento em que você deixa o diabo se fortalecer na vida de uma pessoa como essa, acaba matando e levando para nunca mais você ver. Mas quando você burla esse acontecimento, você se desvincula dele, você olha para Jesus, e você vê na palavra que tudo que Deus fez, quando ele fez o homem, ele disse que o homem era muito bom. Errou? Errou, é claro. Mas foi uma boa criação de Deus.
E Deus não abre mão enquanto Ele não fizer a obra na vida do homem. Amém? Às vezes nós temos aquela atitude de condenação. Tem alguns que já estão condenados por natureza, o que eles fazem é o que eles querem. Mas existe uma multidão que precisa ser achada, precisa ser encontrada. E nós dizemos, já sou salvo, tchau. Tem muitas igrejas, tchau. Será? As muitas igrejas estão com a mesma visão? Se tiver, amém. Mas se não tiver, paciência. Então, o que nós precisamos entender, pessoal, queridos, eu digo uma coisa interessante a você nesta hora. Você precisa se postar diante de Deus como um alvo, como um objeto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Não gostaram? Você precisa se postar diante de Deus como objeto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Como? Lá na igreja levanta a mão, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Só isso? Até os animais estão fazendo isso, você já viu? O povo ensina, papagaio e tudo. Estou fazendo o seguinte: o nome do Senhor será glorificado a partir do instante que você realizar aquela obra que tem que ser feita, que se Jesus estivesse aqui agora, Ele faria. Como Ele não está fisicamente, você toma posse, faz. Então o que acontece com isso aí é que o nome dele será glorificado. Amém? Glorificado. Todo mundo vai dizer glória a Deus. Existem causas que as pessoas se endurecem, não querem mais conta mesmo. Bom, aí outra coisa. Mas é interessante que a gente entenda isso, para não ficar como os fariseus. No versículo 34 diz que os fariseus, porém, dizia: ele expulsa os demônios pelo príncipe de Beelzebu, dos demônios, pelos príncipes dos demônios, que era Beelzebu. Você vai ver na sua Bíblia isso aí, a sua tradução. É o que nós estamos realmente muitas vezes contemplando esse quadro hoje, né? São coisas assim. Por quê? Por conta da frieza espiritual, por conta do modelito, não é isso? Do costume que o mundo tem, está enxertando na vida da igreja. É isto que é. Eu estou falando do costume que o mundo tem, o padrão que o mundo tem, está enxertando na vida, conectando a vida da igreja. Está acontecendo isso aí. Sabemos que a apostasia, sim. Tempo apóstata. O que é apostasia? Abandono de quem? De Deus. Deus não tem mais direito de mandar. Deus não tem mais autoridade para mandar no povo. Existe. A boca enche para falar um bocado de coisa. Mas existe uma certa capital aqui no Brasil, que você não pode sair distribuindo folhetos pela rua. Certo? Não pode. Se você for pego, você será processado. Não pode. Você não tem esse negócio de estar chamando aqui o nome de Deus, não. Isso não precisa, para que isto? Vamos assim, encher o coração do povo da imoralidade, o coração do povo daquilo que não presta, daquilo que é ruim, não é isso? De tudo que é ruim, vamos levar o povo a fazer isso aí, porque isso é agradável. Correndo de mar a mar, gastando tempo para que isto aconteça. Como eu falei aqui na oração, um certo elemento jogou lá nas redes sociais. Interessante, não é? Falar contra eles é crime, mas eles fazer as aberrações, falar as aberrações que eles falam contra o próprio Jesus, é crime. Não pode. Ele chegou ao ponto de dizer o seguinte: que Jesus é safado,
malandro. E é este sentimento, é este padrão de vida que está sendo preparado para contra-atacar, para atacar a igreja. Para que a igreja não tenha realmente acesso ou liberdade de avançar. Eu quero dizer uma coisa para vocês da seguinte forma. Eu creio ainda em um tempo de um grande avivamento que virá aí pela frente. Eu creio. É uma crença minha, é uma confiança minha, é realmente um ponto de vista meu. Mas eu creio nisto aí. Porque quando eu olho a história que nós estamos vivendo hoje, nós começamos a ver, é idêntica à história da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela teve que mergulhar nos lares. Entendeu? Passou a cultuar nos lares. Sua casa vai ser agora um espaço da igreja. Porque ali a família aprende, ali a família é discipulada, ali a família ora, ali a família se reúne, ali a família é edificada, ali a casa é abençoada. Se alguém chegar aqui, ó, igreja, não. O que você quer? Está entendendo? E eu vejo isto aí. O avivamento ele teve que vir por causa da perseguição. Nós estamos na iminência da perseguição. Mas o avivamento neste inteirinho vai acontecer. Neste período vai acontecer. Prosperidade, avivamento, crescimento espiritual para a igreja. Você sabe por quê? Quando nós deixamos a igreja deitada na zona de conforto, quando você acomoda a igreja e deixa a igreja ali e diz que é assim, não tem problema, viva em paz. Quando você bajula muito a igreja, você joga a igreja no abismo. Quando você toma as dores da igreja demais e bota a igreja na palma da mão, ela vai cair, porque ela perde a experiência, ela perde o jeito de andar. Ela fica acomodada, ela perde suas ações e atitudes, ela se perde em todos os níveis. Mas, uma coisa precisamos ver, que precisamos acabar com isto, e mostrar à igreja que ela tem uma tarefa a fazer. Ô pastor, mas é uma tarefa sofredora, isto aí, porque este sofrimento trará crescimento para você. Amém? Tem gente que acha, eu vou fazer isso na igreja e agora eu vou voar, agora, vai. Ah, então se é assim eu não quero. Ah, então é covarde. Você tem que entender que tudo que você vai tomar de Deus na sua mão, o diabo já estava na cola, o diabo já estava na mira ali. No momento que você tomar, será uma guerra travada, é uma luta. Existem muitas coisas boas, nossas, que o inimigo está travando elas. E a igreja precisa aprender a guerrear, a pleitear esta causa, para tomar de volta o que é seu. Não é assim de bom grado e tal, porque eu creio, todos nós cremos. Quando eu comecei o movimento de renovação, cheguei para um tradicional e comecei falando sobre batalha espiritual, sobre batismo no Espírito Santo. Eu disse, não, eu já estou satisfeito com o que tenho. O cara é professor de escola dominical, conhecedor de Bíblia. Não, tudo bem. Mas quando eu olhei justamente a história do rapaz, é só aquela historinha, chegou aqui e falou, amém, irmãos, um sorriso, tchau. Nunca teve experiência.
E no dia que houve uma experiência demoníaca, na frente daquele povo, a igreja se dividiu. Entendeu? Se dividiu. Porque as pessoas ficaram sobressaltadas, era gente desmaiando, era gente... Acho que Deus permitiu que entrasse um demônio ali da testa de ferro mesmo para fazer isso acontecer. Não é assim não, pessoal. Do mesmo jeito que Jesus encarou suas dificuldades, nós vamos encarar uma boa parte delas para que sejamos trabalhados. Isso aí é real. E a nossa recompensa não é aqui, é na eternidade. Amém? Vamos correr porque já está chegando o momento da marcha e da ceia. Então, diríamos uma coisa assim interessante. No versículo 85, e Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e todas as doenças entre os povos. Quer dizer, o próprio Jesus, ele não se preocupou que alguém fosse, mas ele saiu com os discípulos e foi pregar o evangelho, reentrando de porta em porta, de lugares em lugares, nas aldeias, e anunciando o reino. Amém? Anunciando o reino. Há muitas pessoas cristãs ainda que não gostam disso. O que é que você quer então? Que a tarefa prioritária, o ponto cerne do evangelho é este. O cerne do evangelho. O que é o cerne? É a parte central, a mais dura que existe. É este aí. Evangelizar, libertar, propagar, tudo, adorar. Mas alguns às vezes escolhem a melhor parte e ficam intocados, escondidos por trás. Mas a gente precisa aprender o seguinte, que esta tarefa, que é tão rejeitada, nós precisamos aprendê-la, porque um dia vamos ser deparados por elas. Vamos ser confrontados por ela. Então a gente precisa aprender. Eu procuro fazer o seguinte, no reino de Deus, eu procuro logo as coisas mais difíceis, porque um dia eu sei que eu vou passar por elas, eu não vou ficar chateado nem choramingando. Vamos logo desenrolar esse tapete aqui, vamos ver o que tem aqui debaixo, e vamos avançar. Mas ficar nadando sobre as águas o tempo todo, aí é que existe muitos crentes desengrejados por aí. Que é isso? Crente que não quer saber da igreja mais. Qualquer coisa aí quer subir que vai embora. Sem experiência, sem estrutura e sem nada. Vamos correndo. 36. E ele vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas como ovelhas que não têm pastor. Amados, queridos, a ovelha que não tem pastor é um desastre. A ovelha que não tem, nem conhece o seu pastor, é um desastre. Pega uma ovelha, bota ela dentro de um cercado, sozinha, sem ninguém para cuidar dela. Na hora que ela se vê apertada, ela fica na apelação para qualquer coisa. Qualquer coisa que acontecer, ela vai dizer, o que está acontecendo? O que é isso? Para onde eu vou? Então, e eu? E aquilo? E assim, fica assim, perdida. Quando ela tem o seu pastor, só se ele não se preocupar. Mas se ele se preocupar, ele chega junto. O que está acontecendo? Qual foi o problema? Qual é o caso? Pronto. Dividiu o peso. Então, como o sacerdote, ele tem a obrigação de ouvir do povo e passar para Deus. Ele ouve e transmite para Deus, pede a Deus, e Deus entra em ação. Amém? E assim vai acontecendo. E Jesus disse, orai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros.
Vamos lá no versículo 37. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos. No reino de Deus, não tem esse negócio assim que acabou a tarefa, não, pessoal. Se alguém estiver falando sobre isso aí, eu vou dizer que está errado. Se eu tivesse que pregar isso aí, eu ia ficar todo desajeitado, porque Jesus disse que a seara é grande, poucos são os ceifeiros, eu ia descer daqui desarrumado. A seara é grande verdadeiramente, como ele falou, e os ceifeiros são poucos. Mas pastor, tem tantas igrejas, são poucas. Porque algumas trabalham no seu interesse próprio. Eu estou falando na igreja que trabalha para colher, ouça isso aqui, colher e entregar ao seu dono. Amém? Estou falando sobre isso. Então muitas vezes ficamos na realidade assim, nesse nível de entendimento controvertido, que não é bom. Então eu digo a você, igreja, marque esta oração de Jesus, esta petição, esse apelo de Jesus. Orai ao Senhor da seara. Foi Jesus que mandou. Mateus 9:37. Orai, pois, ao Senhor, 38, desculpe. Orai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Os ceifeiros são poucos, mas o campo é grande. Ao passo que tem pessoas que ganharam assim, anunciaram durante 2, 3 anos, mas agora eu vou me acomodar. Acabou, já cumpri minha tarefa. É assim, é? Interessante, não é? Então eu digo a você uma coisa assim, neste momento, Deus vai fazer acontecer. Um avivamento virá ainda sobre o seu povo. Um tempo bom virá para o seu povo. Só que ele virá no meio da tempestade, no meio da tribulação. Vocês vão ver. Por este motivo, hoje, quando a gente tem na realidade assim a visão do futuro, das coisas que irão acontecer, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar no campo da evangelização. Eu digo à igreja, vá preparando a sua casa para ser uma célula, para ter uma célula lá. Não gostou, né? Se eu dissesse a você, prepara a sua casa para ser uma célula, eu vou dar um carro novo a você, já tinha gente em cima do telhado. Prepare a sua casa para ser uma célula, ter uma célula. Porque na sua casa você pode chamar o seu vizinho, você pode convidar aqueles que você nunca convidou. Pouco a pouco, como diz o adágio, água mole em pedra dura, bate, bate até que fura. É um adágio. Também o campo aí fora, abertura do campo, abertura de novas igrejas, tem que ser feito. Porque a obra não é minha, é dele. Pastor, para quê? Aí você vai lá e pergunta a ele. Eu estou dentro de uma visão de Deus. Se alguém quer questionar, aí eu saio de fora, eu vou lá, conversa com Jesus aí, que eu vou aqui me ocupar, depois a gente conversa. Não vem conversar comigo não. Novas igrejas. A gente ia ontem para São José, e olhando o campo que a gente ia passando, quantos espaços temos acolá ainda? Quantos lugares existem ainda só nessa tiradinha? Logo depois da cidade, do lugar, do povoado. Isso eu estou falando aqui somente para um lugar que nós fomos. Quando você começar a abrir o leque da sua visão, você vai ver que existe muitas coisas para fazer.
Muita coisa para fazer. O ano que vem, em nome de Jesus, cremos, quando concluir um trabalho, o outro imediatamente deverá ser iniciado. Por que isto? Porque é o ID. O que você quer mais? Porque é o ID. É o projeto de Deus. Porque às vezes tem pessoas que querem a igreja somente para viver numa boa, viver bem-estar, não sei o quê. Eu vou prosperar, eu vou ser curado, eu vou viver assim, eu vou viver em paz, não sei o quê, não sei o quê. Eu repito, falar no nome dele, falei igual Valmir. Valmir, quando ele disse que aceitou Jesus, disse: agora, nunca mais eu entro num bar. Todo domingo eu vou para a porta de uma sorveteria, que eu gosto muito de sorvete, vou tomar sorvete a tarde todinha até congelar. Digo, vai! Muito bem! Corajoso! Foi o que aconteceu? No terceiro mês, no segundo mês, as lutas começaram. Agora eu vou ter que pagar um preço. Viu? É assim. Mas vamos parar por aqui, porque nós vamos neste momento nos preparar. Hoje vai ser diferente, nos preparar para a marcha, e depois estaremos fazendo o óleo da unção, ofertório e ceia do Senhor, para a gente fazer uma adoração nesse lugar. Amém, amém, amém. Vá por mim. Por mim não, por Jesus. Então vamos assim nesse momento nos colocar de pé. Vamos assim dar este momento para a gente preparar para a marcha, no nome de Jesus. Vamos assim orar ao Senhor.